Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 22 de março de 2016, terça-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado. De cara, nós vemos uma leve queda no índice Bovespa de 0,32%. E quando a gente olha para o candle de hoje, a gente vê um candle de pequena amplitude, ainda menor do que o candle de ontem, segunda-feira. O mercado vai fazendo candle dentro de candle. E aí a gente chega ao número de 3 candles em forte contração. Dificilmente o mercado vai além disso. Então, é de se esperar que nós tenhamos no pregão de amanhã, quarta-feira, um candle mais amplo, um pregão mais direcional. Para qual direção? É difícil dizer. Eu dizia no farol de ontem que eu via um certo enfraquecimento do mercado, esperava um movimento corretivo no pregão de hoje. E não dá para dizer que a gente teve esse movimento corretivo que daria início ao... deixaria mais claro um processo de pullback, o início de um processo de pullback. O mercado até teve uma abertura baixista, se a gente for olhar aqui no gráfico do futuro, no intraday, 15 minutos, a gente teve uma abertura em gap de baixo, o mercado se recuperou e passou o pregão inteiro oscilando rente aqui a linha d'água. Então ele teve uma oportunidade e não conseguiu ir para baixo. O movimento de queda ainda pode acontecer, sem sombra de dúvida, mas eu esperava um mercado mais disposto a esse movimento de queda, então talvez eu estivesse equivocado. Com a movimentação que a gente teve hoje, o mercado cria uma base mais sólida para um novo impulso. Isso já fica mais claro no intraday, a gente consegue vislumbrar até um triângulo ascendente. Então acho que a movimentação dessa quarta-feira vai depender muito do rompimento da mínima do pregão de hoje, indicando então início provavelmente de um processo corretivo, desenhando talvez aquele pullback que eu gostaria de ver no gráfico diário, ou o mercado amanhã rompe essa faixa de resistência no futuro até uns 51.900 e pouco, 52 mil pontos. Se esse rompimento acontecer, porque daí o mercado provavelmente vai fluir, vai seguir em alta sem nenhum recuo. Isso é possível? Completamente. Se o mercado começar esse movimento de alta amanhã, vai ser confiável? Acredito que sim. Eu não estou colocando em dúvida, em nenhum momento quando eu digo que estou esperando por uma correção, não coloco em nenhum momento em dúvida a qualidade do rompimento que nós tivemos aqui no dia 17. O rompimento foi tecnicamente muito consistente e deve levar a um movimento de alta com objetivo em 58 mil pontos, o topo lá de maio. Não necessariamente numa linha reta. O ideal mesmo seria realmente um movimentozinho corretivo. Não sei se vem. Ok? O mercado segue com um viés extremamente altista, mesmo que comece a desenvolver um movimento corretivo, que daí seria um pullback. Bom, a gente já inclusive deu uma olhadinha no gráfico do futuro, mas vamos olhar ele um pouco melhor do ponto de vista de gráfico diário. Vários papéis vêm montando ilhas. O que eu chamo de ilha? Exatamente isso que nós temos aqui. Quando o mercado abre num gap, candle idealmente bacana, favorável a esse gap, e a partir daí a gente tem candle do lado de candle, candles laterais, pelo menos 3 candles, mas a ilha se torna mais madura com 4 candles que nós tivemos hoje. Quando a gente alcança esse número aqui de candles laterais, as chances de a gente ter um rompimento consistente, favorável ao gap, ou seja, nesse caso para cima, aumentam bastante. Quando a gente tem um rompimento depois de 2 candles, por exemplo, no terceiro, isso já não se torna tão consistente. A partir de 4 candles, 3 candles e principalmente 4 candles de lado, a coisa se torna bem mais consistente. Então, se houver um rompimento no futuro, principalmente, provavelmente vai surgir disso uma boa operação. No intraday, nós vimos que a movimentação de hoje não gerou nada. Perceba que a gente teve o rompimento da linha d'água, mas pelo meu modelo não houve acionamento, então não houve entrada. E nós temos aí um cenário de triângulo ascendente.
Tá? Se o mercado romper essa LTB para baixo, se a gente romper essa mínima aqui, daí provavelmente a gente vem buscar o suporte desse gap e talvez a gente até preencha esse gap com um movimento corretivo aqui, como eu acabei de mencionar há pouco. Tá? Não seria ruim do ponto de vista de gráfico diário. Okay? No mercado americano, a gente teve um dia de indecisão. A gente está olhando aí o gráfico do Dow Jones, é uma estrelinha. Iniciou em quedas, recuperou e depois voltou a cair. Vai desenhando no intraday um retângulo. Tá? Então é o rompimento das extremidades desse retângulo intraday que provavelmente vai definir uma direção para o mercado de amanhã. Mas o viés é altista e mesmo que a gente tenha um movimentozinho corretivo, deve ser apenas um movimento corretivo dentro da tendência de alta, uma pausa na busca do topo de outubro, novembro, dessa região aqui por volta dos 17.940 pontos, mais ou menos. No S&P 500 futuro, a mesma coisa. Houve um início de pregão baixista, o mercado se recuperou e fica aqui até com um aspecto mais altista porque a sombra inferior é mais significativa. Tá? Então, esse gráfico está mais propenso à continuidade do movimento de alta, o S&P 500 futuro. Se a gente for olhar no intraday, a gente vislumbra aqui um grande retângulo. Se houver o rompimento dessa resistência aqui, provavelmente isso dá um impulso para o nosso mercado para cima. Se não, o S&P 500 futuro tende a buscar novamente essa faixa de suporte em 2028. O dólar segue sendo dominado pela venda, apesar de estar testando o suporte fundo de março por volta de 13.600, né, nesses últimos 2-3 pregões mais ou menos. Não havia sinal, como a gente conversou ontem, não havia sinal consistente de força para levar um repique no dólar. O dólar até abriu em alta hoje, mas não sustentou e fechou bem próximo da mínima e tá com cara de que vai romper esse suporte e continuar o movimento de queda. O rompimento de suporte talvez não chegue a gerar uma venda muito clara, mas indicaria a continuidade do movimento de queda. Olhando o intraday, esse era o cenário. A gente tinha a zona de resistência nesse gap, zona de suporte no fundo aqui do dia 18. O mercado abriu no gapzinho de alta, rapidamente fechou esse gap e rompeu a linha d'água, gerando dentro do meu modelo um trade pelo rompimento da linha d'água. Tá? Mas infelizmente eu tive o stop pela média móvel de 9, porque ela foi rompida, antes de conseguir capturar esse movimento de queda. Então o dólar anda meio arisco aí, aqui para o meu modelo. Nos deu uma sinalização consistente de fundo, testa a zona conhecida de suporte, é um candle de reversão amplo, com bom volume, tá? Ele é acionado, não está no início do pregão e tem uma boa distância para a média móvel de 20 períodos. E conseguiu surgir daí um movimento aí de uns 20 pontos, mais ou menos, 15 a 20 pontos, só que o mercado não sustentou e voltou a cair com força, tá com cara de dar continuidade ao movimento de queda. No gráfico intradiário, o rompimento desse patamar de suporte pode dar uma bela operação, especialmente se isso tiver associado a algum setup daqueles que a gente já opera. Abertura em gap de alta, seguido rompendo da linha d'água, junto com o rompimento dessa zona de suporte, tende a ser uma bela operação. Se o mercado já abrir rompendo, a gente buscaria então pela formação de um primeiro movimento. O juro já vai rompendo o fundo anterior, tá? E abre espaço então para a continuidade da queda, agora com um novo alvo sendo o fundo de julho do ano passado no contrato F18, por volta de 12.700, 12.715. Eu não vejo ainda um cenário muito claro para venda, mas há um cenário claro de continuidade desse movimento de queda. Indo para as ações, a Vale teve um leve dia de alta, segue desenhando uma ilha, tem viés altista, afastou um cenário de correção. A própria forma como se comportou no intraday hoje sugere que o papel não está muito disposto a corrigir. A gente teve uma abertura em gap de baixa, mas o mercado rompeu a linha d'água para cima. No gráfico da Vale 5 não foi longe.
A Vale 3 está mais forte, vem andando de lado. Até tem um gráfico mais interessante se houver o rompimento dessa consolidaçãozinha para cima. A gente pode até buscar um tradezinho aí. A Vale 3 rompeu a linha d'água e aqui ofereceu uma oportunidade melhor de day trade. A gente vai ver esse comportamento também na PTR 3 em relação à PTR 4. Mas por enquanto não há nada a fazer nesses gráficos, o viés segue sendo altista. Petrobras, ontem teve aquele baita prejuízo anunciado, comportamento de queda forte nas ADRs lá nos Estados Unidos. Eu esperava uma abertura bem baixista e isso não aconteceu. A Petrobras conseguiu até fechar em alta de 0,62% na PN. Então isso me impressionou bastante. Mostra que a Petrobras não está a fim de cair. Em cima desse comportamento não se toma nenhuma atitude ainda, porque não houve nenhum gatilho sendo acionado. Assim como não tinha venda clara para o candle de ontem. Mas o que a gente percebe é a formação de uma ilha que tem uma resistência muito importante com a média móvel de 200, com esse topo anterior. Se houver o rompimento então da faixa aqui dos 8,30, mesmo no intraday, provavelmente a gente vai ter uma bela oportunidade na ponta compradora. Para acreditar no movimento corretivo na Petrobras, a gente tem que ver um fechamento abaixo do 7,70 e ainda assim vai ser um trade questionável por estar bem contra o viés. A gente provavelmente fecharia o gap, seria a média móvel de 21 períodos, mas não seria realmente um enquadramento muito bom para a operação. Então Petrobras a gente quer operar na ponta compradora. A PTR3 está mais forte que a PTR4, conseguiu uma alta de 2,24%, também vai desenhando sua ilha, também tem uma estrutura de resistência extremamente importante aqui, se houver o rompimento dos 10,66 mais ou menos, 10,67, a gente vai ter uma bela operação na ponta compradora, inclusive no intraday. Aqui também, né, PTR3 rompeu a linha d'água, acionou e conseguiu fazer um movimento de mais de 2%, enquanto que a PTR4 rompeu a linha d'água, mas não acionou. É por isso que eu gosto muito de buscar o trade só quando aciona o rompendo a linha d'água. Ambev vai conseguindo firmar. Ela ameaçou um movimento de queda depois desse candle preto, mas não caiu. Vai firmando agora uma zona de suporte intermediário por volta dos 18,30 e tem condições de prosseguir num movimento de alta. Então aquela operação que foi mencionada na superação da máxima desse candle aqui não gerou stop e agora já volta a ter boas chances de alcançar o lucro. O setor de siderurgia, Gerdau surpreendeu, não perdeu a mínima de ontem, intensificou o movimento de alta, mais 6,32%, já se aproxima significativamente da próxima zona de alvo, que é 6,75 mais ou menos, entre 6,75 e 6,95. Pode prosseguir nesse movimento de alta, não está dando nenhum sinal de queda, pelo contrário, faz ter ignorado o sinal de possível queda de ontem. É um sinal altista no papel. Antes a gente tinha a Goal mais forte que a Gerdau e agora isso inverteu. Enquanto que a Gerdau está disparando, a Goal, que já bateu no topo anterior, está andando aqui de lado. Se conseguir romper esse topo, pode gerar uma nova entrada, mas o ideal é que o papel deixe mais claro uma marcação de topo aqui, que ele respire um pouco mais e permita a média móvel de 20 períodos se aproximar um pouco mais para que um rompimento aqui seja realmente um sinal bem bom para uma operação de swing trade. A CSNA ontem montou um doji túmulo em cima do topo anterior. A perda mínima provavelmente detonaria um movimento de queda para testar essa zona aqui. Não seria um sinal de venda muito forte, por conta da proximidade com a média móvel de 20 períodos, por conta do viés altista do papel. Então não estava sinalizada ali nas operações que eu coloco no farol, na página do farol, como um trade a ser feito, mas eu esperava um movimento de queda e não houve. No intraday também não houve nenhum setup intradiário que permitisse pensar em vendas. Então, outro papel que está insistindo no movimento de alta, mas não gera nenhum tipo de posicionamento agora. Vamos dar uma olhada na Usim 5. Eu vejo o potencial nesse papel, para mim continua sendo uma tosqueira,
Mas a gente tem uma ilha aqui bem interessante com bom espaço para um movimento de alta. Se o mercado conseguir romper essa ilha para cima, eu acredito que esse topo aqui vai ser rompido, né, o topo de março, e o papel vai buscar uma alta em busca dos 2,70, 2,70, 2,80, onde está passando a média móvel de 200. Tá? Então, o papel que interessa a curto prazo para um trade bem especulativo. Tá? Olhando no intraday, a gente tem esse retângulo, que também pode ser trabalhado para boas operações no intradiário, principalmente no rompimento altista desse retângulo. Os em 3 não vejo com bons olhos agora, para mim o papel ficou bem bagunçado, não há mais nada a fazer aí. No setor bancário, Bradesco consolida uma ilha agora com 4 candles, já volta a ficar maduro para um rompimento e poder ir embora. O rompimento desta ilha, o viés segue sendo altamente altista em Bradesco, que está mais forte que Itaú. Itaú faz um movimentozinho corretivo, tá? Mas também poderia gerar compra no rompimento dessa consolidação de 4 candles, tá? Mas Bradesco me parece mais bonito. Banco do Brasil, basicamente o mesmo cenário, um gráfico um pouquinho mais estranho, mas também tem um forte viés altista. Se conseguir romper os 21,35, 21,40, provavelmente segue no movimento de alta. Pode dar uma boa operação. Outros papéis, não tem muita coisa acontecendo no mercado hoje. Com um dia de tão pouca movimentação, não tem novos trades surgindo praticamente. Então, não necessariamente todos os papéis que eu vou passar aqui estão gerando uma operação. Lembram da Brasil Foods? A gente mencionou desse Arami para fechar o gap, vir buscar o topo de fevereiro. A gente buscou a operação aqui, mas a gente acabou encerrando, ou pelo menos essa foi a orientação, encerrar a partir do candle do dia 11, onde o risco começou a crescer para o papel voltar a cair. No final das contas, o papel conseguiu, no pregão de hoje, alcançar o alvo imaginado. Provavelmente dá uma segurada aqui, congestiona, e mais futuramente, se tiver o rompimento dessa zona, volta a ficar interessante. Braskem não faz um candle muito bonito hoje, mas há um volume crescente. O papel deve conseguir seguir em alta para buscar o topo de dezembro. Então, continuo achando interessante esse papel. O milho, né, sinalizou ontem a retomada da compra pelo método da média móvel de 9. O papel subiu bem forte hoje, com muito volume. Né? Ainda não rompe essa resistência topo anterior, chega agora na resistência. Mas está demonstrando bastante força, talvez até rompa. Rompendo essa resistência, a gente pode cogitar novas entradas por rompimento. Mas o cenário ideal, pelo qual eu torço, é que o papel congestione, respeite essa zona de resistência por algum tempo e depois ofereça um rompimento, mais ou menos nos moldes que a gente teve aqui. Aqui foi quando a gente fez a última operação de rompimento mais bacana. Cosan rompeu esse maço bandeira, confirmou, né? Tá indo meio aos trancos, mas há volume crescente e o papel tem condições de prosseguir nesse movimento de alta, sendo o próximo alvo, em termos de estrutura de resistência, a faixa ali próxima a 34, 34,50. CSMG3, depois de ter conseguido romper o topo aqui do segundo semestre de 2015, tem como alvo esse topo aqui do primeiro semestre, por volta de 20,40. E está com cara que vai chegar lá nesse fluxo. Essa correçãozinha que o papel vem fazendo no formato de ilha está bem bonita, o volume caiu completamente. Se a gente tiver a superação dessas máximas aqui, o papel tende a dar uma puxada e buscar os 20,40. É um papel, inclusive, para olhar no intraday. A gente tem uma resistência bem definida, um retângulozinho bacana. Cyrela hoje mostrou um candle de baixa significativo, mas não veio acompanhado de tanto volume, então imagino que esse movimento corretivo seja passageiro. No gráfico diário não ficou tão claro, mas no intraday ofereceu uma boa operação de rompimento de linha d'água. Tá? Primeiro esse rompimento de linha d'água aqui e depois o primeiro movimento exótico. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente o papel beliscaria essa zona, entre 10,50 e 10,40. Se tivesse tempo de pregão, o sinal de reversão aqui seria bem-vindo para uma operação de retorno à média.
Gol. Bom, esse é um papel que realmente chama atenção no pregão de hoje. Eu venho falando bastante de Gol. A gente pegou umas operações legais nesse papel. E o último sinal que eu considerei bem importante foi a superação da máxima desse candle aqui como uma entrada para o gap de fuga. A gente teve 2 pregões em correção, meio que numa contração, com queda de volume. E hoje o papel dá uma puxada forte, entra volume novamente. Reparem que a gente está no papel de uma forte tendência de alta, né, desde o fundo de janeiro. A gente está com a média de 21 períodos próximos, a gente tinha a média móvel de 9 dando sustentação, a gente tem o gap aberto e menor proximidade da LTA. E é o tipo de papel que, se movimentar, em termos percentuais, tem um potencial muito bom. Então, a gente já teria a posição comprada nesse ativo, mas o rompimento desta pequena ilha. O ideal seria não ter rompido hoje, ter feito mais um candle de lado para depois romper, para ter um rompimento de uma ilha com 4 candles. Mas isso já é sinal para que o papel vá embora. Então, papel para acompanhar de perto. Hoje ofereceu um bom rompimento de linha d'água, inclusive. Reparem, gap pequeno, bandas estreitas, viés, planos de gráfico diário altíssimo, no intraday era neutro, né? A gente teve um rompimento com bom volume, candle preto, e daí o acionamento do setup junto com o acionamento da barra única ignorada, que potencializa o acionamento. Então foi uma boa operação dali para frente. O papel chegou a oferecer mais de 18% de alta. Então, minha expectativa é que Gol prossiga nesse movimento de alta e Gol deve sentir resistência a partir dos 4, principalmente a partir dos 4,7 até uns 4,40. Essa deve ser a zona de alta para esse movimento de alta. Lame. Eu venho falando de Lame por conta, deixa eu mostrar mais claramente aqui, do rompimento. Opa, perdão, não era isso. Aqui. Desse rompimento que o papel faz. É um rompimento lindo, de um topo, de uma resistência que segura o papel desde 2007, no gráfico sem ajustes. Então a gente teve um rompimento semanal, o papel rapidamente fez um pullback e deve prosseguir no movimento de alta. Então qualquer brecha para entrada, para mim é válida, principalmente pensando num prazo mais longo. Então a gente tem aqui praticamente 4 candles mantendo máximas muito próximas, a superação dessas máximas, principalmente do ponto de vista intradiário. Se a gente tiver o rompimento dessa zona aqui, seria um bom argumento para entrar na ponta compradora, para segurar a posição. Um papel que eu gosto bastante. Marco Polo alcançou ontem o topo anterior, hoje faz um candle de indecisão, mas a verdade é que não está com cara de queda isso daí. Eu estou pressentindo que Marco Polo vai superar essas máximas aqui e vai ir embora. Tá? Então, acho que vale a pena acompanhar no intraday. Para quem tem um pouquinho mais de experiência, a gente tem uma consolidação estreita, havendo um rompimento com boas características, para cima especialmente, pode valer um day trade. PRML ofereceu alguns trades interessantes, né, principalmente a partir dessa barra de ignição. Daí gerou uma frustração, né? A gente teve esse rompimento aqui que sofreu stop, ou o trade de correção aqui. E quando isso aconteceu, o papel foi punido com esse movimento de queda. E a expectativa dali para frente, com esse início de zigue-zague descendente, era a continuidade do movimento de queda. A zona mais forte de suporte está nesses fundos aqui, por volta de 5,70. O papel não alcançou esse ponto ainda e faz, ao longo dos últimos 5 pregões, um movimento lateral que nos lembra a bandeira de um maço de bandeira. Então, eu sei que PRML não é o melhor ativo em termos de liquidez, mas eu ficaria bem atento ao rompimento 6,50 para iniciar posições vendidas, mesmo no intraday. Tá? Então esse aí é o gráfico de 15 minutos de PRML. RADL3 vem fazendo um bom movimento de alta. Ontem nós mencionamos a possibilidade de um Opening Power Breakout, mas que provavelmente não iria muito longe, e de fato ele foi acionado, não foi longe e teria gerado stop. Então, muito por conta também desse stop no intraday, acho que é bem possível que a RADL
deu uma seguradinha nesse movimento de alta, deu uma pausa nessa forte tendência de alta. Agora este ponto aqui é suporte. E VEG começa a romper um topo anterior. Isso nos oferece um zigue-zague ascendente. O volume não foi ruim, mas ainda acho que o rompimento não ficou tão claro. Esse é um papel que, pelo menos na minha percepção, tem estado bem a risco. Então ainda não me convenço a uma compra aqui. Eu gostaria de ver o papel romper claramente, fazer esse zigue-zague ascendente sem sombra de sem nenhuma dúvida, não deixando nenhuma dúvida, e depois desenvolver um processo corretivo oferecendo talvez aí uma entrada para o pullback. Mas a gente chamou a nossa atenção, né? Bom, é isso, pessoal. O pregão hoje foi bem chato, mas provavelmente o pregão de amanhã, quarta-feira, vai ser bem mais interessante. O Vlad tinha me pedido para avisar e eu esqueci, só fui lembrar agora. No nosso site, tá? A gente está com uma promoção. Deixa eu puxar aqui nosso site, a nossa loja, de 50% de desconto nos nossos cursos. Na verdade, a gente tem vários cursos diferentes que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, e a gente já feito uma limpa na nossa loja. E agora a gente colocou todos os cursos novamente à disposição. E vai ser uma última oportunidade para adquirir esses cursos que serão aposentados. Então tem um desconto de 50% válido até 31 deste mês. Eu realmente sugiro que vocês aproveitem. Em especial, o curso intensivo de análise técnica. Análise técnica para traders é um curso que eu gosto bastante. Aproveitem enquanto ele está disponível. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Uma boa noite para vocês, um bom dia e até amanhã.